Vamos retomar a nossa reunião com a audição ao abrigo do número 1 do artigo 16º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares do Dr. Miguel David, na qualidade de comandante subregional do Comando Subregional de Viseu e Dão Lafões, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E começo por informar o Sr. Comandante que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está o Sr. Comandante obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. E começo por informar também o Sr. Comandante que esta audição tem 3 momentos, sendo que o primeiro é para, ou poderá ser da sua parte, se assim entender, fazer uma intervenção inicial. E pergunto-lhe se pretende fazer. Peço que ligue o micro para deixar gravar. Senhora Presidente, sim, pretendia fazer. Então, faça favor, a palavra é sua. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão Parlamentar, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. O meu nome é Miguel Ângelo David, desempenho desde o início de 23 funções de Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil de Viseu de Dão Lafões. A minha atividade operacional no mundo dos bombeiros iniciou-se há 37 anos enquanto bombeiro voluntário. Desenvolvi ao longo do meu percurso funções operacionais de comando, coordenação, planeamento e gestão de emergências em operações de socorro e de proteção civil. Ingressei em 1989 no Corpo de Bombeiros de Nelas, onde fiz escola, onde fiz carreira de bombeiro, desempenhando ainda funções de adjunto de comando e de segundo comandante no quadro de comando. Em 2009, num novo projeto, assumi funções como comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal, onde permaneci até início de 2017. Em janeiro de 2017, assumi as funções de comandante operacional distrital da então Autoridade Nacional de Proteção Civil, atividade que desempenhei até 31 de dezembro de 2022. Sou, desde janeiro de 2023 e até à atualidade, Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil de Viseu de Dão Lafões. A minha experiência profissional sempre esteve ligada à componente operacional, desde a gestão de ocorrências mais simples a ocorrências mais complexas, passando pela coordenação de meios, articulação e funcionamento de estruturas de comando e controlo, planeamento operacional, análise de risco e gestão de operações de socorro e proteção civil. Participei em operações nacionais de complexidade, em missão internacional, nomeadamente de combate aos incêndios florestais, na missão no Canadá em 2023. A minha formação académica e técnica desenvolveu-se nas áreas da segurança comunitária, da proteção civil e da gestão de emergência e socorro, a par de uma experiência profissional laboral em gestão em contexto internacional. Compareço perante esta comissão, exclusivamente na qualidade de Comandante Subregional de Viseu de Dão Lafões, disponibilizando-me para responder às questões de Vossas Excelências que entendam por bem colocar. De forma lata, a sub-região Viseu de Dão Lafões caracteriza-se por apresentar uma combinação particularmente exigente, nomeadamente a elevada exposição aos riscos de incêndio rural com fenómenos meteorológicos extremos associado à dispersão populacional significativa. É neste contexto que diariamente planeamos e coordenamos a nossa resposta operacional, procurando garantir níveis adequados de prontidão e resposta, com capacidade de comando e controlo, trabalhando na mobilização de recursos e na coordenação institucional, porque não o fazemos sozinhos, com um conjunto de agentes de proteção civil, de entidades com dever de cooperação, presentes no território, tendo como salvaguarda a proteção de pessoas, património e ambiente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Comandante. Vamos passar então agora a uma primeira ronda por parte dos grupos parlamentares e nesta primeira ronda cada grupo parlamentar tem um tempo pré-definido para colocar questões. Normalmente usam o formato de pergunta-resposta, portanto o Sr. Comandante irá responder gradualmente às perguntas que lhe forem colocadas diretamente aos senhores deputados. E não estando presente hoje, iríamos começar pelo grupo parlamentar da IEL, mas não estando presente nem a IEL, nem o LIVRE, nem o PCP, nem o CDS, vamos começar esta audição pelo grupo parlamentar do PSD, que dispõe de 4 minutos, e dou a palavra à senhora deputada Adriana Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Comandante Dr. Miguel David. Antes de mais, dar-lhe as boas-vindas, agradecer-lhe a sua presença e o seu trabalho ao longo dos últimos anos, uma carreira de 37 anos, de dedicação à causa pública e numa área que a nós, nesta Comissão, muito nos diz. E deixar também uma nota também um pouco pessoal, que tem a ver com, não sendo eu de Viseu de Lafões, conheço bem a região, sei bem das dificuldades que aludiu ainda há pouco na sua intervenção, as dificuldades em termos de despovoamento, desertificação, da orografia da própria região, mas também da riqueza e da beleza que interessa preservar, porque é efetivamente um recurso turístico, é um ativo muito importante em termos económicos e queria dar esta nota inicial de boas-vindas e dizer-lhe que esta é uma comissão de inquérito, o senhor é depoente, não está aqui em nenhuma outra posição, ou seja, pode estar completamente confortável com as questões que lhe vamos colocar, apenas lhe solicitamos que efetivamente se cinja aos factos e àquilo que efetivamente possa ser comprovado. E as questões que gostaria de lhe colocar, temos também colocado a outras personalidades em funções idênticas e gostaria de iniciar, Sr. Comandante, tendo em conta a sua vasta experiência, que já aqui referimos, com base nas recomendações das sucessivas comissões técnicas independentes, perguntar-lhe que avaliação faz das reformas que têm vindo a ser realizadas e bem como as mudanças que estas preconizam pelo Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, no que concerne à prevenção, à gestão e ao combate de incêndios. Considera que houve melhorias ou estamos, na sua perspectiva, ainda longe do resultado desejado? Senhora Deputada, sobre a questão que me coloca, gostaria de dizer que nunca estamos satisfeitos, tem havido algumas melhorias, mas as problemáticas continuam existentes. Significa por isso, e como também deu nota, o nosso território, sobretudo em algumas áreas do país, temos comunidades que estão cada vez mais envelhecidas, orografias complexas e territórios que começam a estar despovoados. Significa isto? Territórios que começam a estar abandonados, que muitas das vezes os seus proprietários e familiares de antepassados hoje já nem sequer conhecem aquilo que era dos seus pais, daquilo que era dos seus avós e não o recuperam. Portanto, este é o estado do território. Tem vindo a ser implementadas um conjunto de medidas, mas obviamente que não podemos estar satisfeitos porque sabemos que esta realidade continua a existir e temos, diria, que nos reinventar para continuarmos a conseguir responder. Quando chegou ao comando subregional da ANEPS, recorda-se de quais foram os principais desafios e objetivos a perseguir e em que estado é que encontrou o dispositivo de gestão e combate a incêndios? Senhora Deputada, eu iniciei funções na Autoridade Nacional de Emergência enquanto Comandante Distrital de Viseu, considerando que a questão concerne ao comando subregional, diria desde 2023, e das primeiras medidas que tentámos foi estarmos próximos e abertos à comunidade. As organizações não se podem fechar sobre si próprias e uma das principais medidas, e que ainda hoje tento preservar, é a proximidade com todos os agentes de proteção civil, com todos os municípios que são parceiros essenciais no território. Não vale a pena falar proteção civil sem a envolvente dos municípios, sem a envolvente das freguesias, porque responde quem está mais próximo das pessoas e das comunidades. Muito obrigada, Sr. Comandante. Considera que o nosso sistema ou as nossas políticas de gestão de incêndios estão mais voltadas para o seu combate do que para a prevenção? Senhora Deputada, tem havido números que têm vindo a explanar aquilo que são os investimentos na prevenção e naquilo que são os números da intervenção no combate. E eu acho que uma não pode estar dissociada da outra. Tal como na medicina, mas também na manutenção, é sempre preferível investir em causas preventivas do que depois em causas curativas ou reativas. Mas o território também não é todo igual e uma solução que possa ser boa para uma parcela do território pode não o ser para outras parcelas. Poderia especificar um bocadinho melhor essa questão? Digo, por exemplo, neste
Portugal, às vezes, profundo ou nos territórios de baixa densidade, como são apelados agora, é óbvio que onde não há pessoas, não há atividade económica. Não havendo atividade económica, as pessoas não podendo instalar-se em muitas das nossas aldeias do interior e em algumas das nossas vilas, é óbvio que o território não vai ser cuidado. E se ninguém limpar, se ninguém fizer gestão da carga de combustíveis e se ninguém fizer gestão do território e valorize também a floresta e a atividade económica que daí provém, os problemas vão continuar. Muito obrigada, Sr. Comandante. Fala-se muitas vezes, e é uma questão, uma dúvida que julgo que nos assiste a todos, na quantidade de ignições durante a noite. Sr. Comandante, tem alguma explicação para este fenómeno? Não tenho, senhora deputada, mas tenho a certeza que as forças de segurança e a Polícia Judiciária, que têm competência legal para esse efeito, tentarão procurar soluções. Eu tenho presente e tenho para mim que elas não são fáceis. Obviamente que eu gostava muito de estar a dizer que temos 0 ignições, mas infelizmente isso não é verdade. Muito obrigada, Sr. Comandante. No que respeita à colocação estratégica de meios, e uma vez também tem bastante experiência nesta área, bem como outras medidas de prevenção da designada época de incêndios, quais foram as diligências tomadas na região em que se insere? Senhora deputada, fizemos reuniões com todos os municípios, em alguns casos a envolver o nível de freguesia. Temos vindo a participar, inclusivamente, em algumas ações no âmbito do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, que apareceu após os incêndios de 2017. Também com os senhores presidentes de Câmara tenho tido várias reuniões e reúno frequentemente, para não dizer quase todas as semanas, com os meus comandantes das corporações de bombeiros da minha sub-região. Eu penso também que é importante dizer que ao nível intermunicipal e na área correspondente à geografia onde eu tenho competências e responsabilidades, temos também regularmente com todos os municípios técnicos dos gabinetes técnico-florestais, responsáveis pelos serviços municipais de proteção civil, reuniões conjuntas de análise e de harmonização de práticas e procedimentos. Relativamente à questão que central desta comissão de inquérito, Sr. Comandante, é do seu conhecimento que algum ato de fogo posto possa estar relacionado, direta ou indiretamente, a interesses económicos ou atividades lesivas do interesse público? Não tenho conhecimento que se possa estabelecer, pelo menos ao meu nível, essa relação de causa e efeito, senhora deputada. Tem algum conhecimento de que instalações de infraestruturas energéticas, parques eólicos ou solares, possa ter influenciado de alguma forma em mais ou menos ignições? Não tenho conhecimento. Felizmente, na nossa área territorial ainda não há uma predominância grande desse tipo de instalações, mas não tenho conhecimento. Muito obrigada. A partir de 2017, a competência para a contratação de meios aéreos ficou a ser tutelada pela Força Aérea, ficando apenas a cargo da ANEPS a identificação dos meios necessários. Reiteramos que confiamos plenamente nas nossas Forças Armadas, não querendo que sobre os nossos militares e as suas chefias recaia qualquer suspeita infundada. Porém, e tendo em conta o objeto desta comissão de inquérito, e para que de uma vez por todas se dê por encerrado este assunto, pergunto-lhe, Sr. Comandante, se é do seu conhecimento ter havido algum tipo de identificação ou de contratação privilegiada com vista a ganhos económicos ou favorecimento de alguns parceiros preferenciais? Senhora deputada, no meu nível de interferência, eu sou um comandante operacional. Neste caso concreto, não tenho interligação nenhuma naquilo que é a gestão de contratos. Não tenho conhecimento. Sr. Comandante, muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do Chega. Dispõe também de 4 minutos. Senhor deputado João Tili, faz favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Sr. Comandante, Dr. Miguel David. Eu sou dessa área, da área de Viseu, nasci em Castro Rodeiro, e Viseu tem sido fustigado, talvez dos distritos mais fustigados anualmente com incêndios florestais, não é verdade? E já tivemos aqui grandes incêndios florestais. Alguns dos piores episódios registrados em Portugal foram justamente no distrito de Viseu. O maior de todos foi em outubro de 2017, a maior tragédia regional, que ocorreu entre 15 e 16 de outubro.
Os incêndios aconteceram sob uma seca severa e ventos extremos provocados pelo furacão Ofélia. Mas não foi o furacão Ofélia, nem foram os ventos extremos que criaram estes incêndios. Na zona onde eu moro agora também, que é a Serra da Estrela, foi exatamente nos mesmos dias. Aquilo foi fogo posto. E as pessoas até aqui têm algum receio de dizer, e a própria comunicação social, que é fogo posto, porque parece mal, porque é politicamente incorreto, mas a verdade é que é fogo posto. O que é que nós havíamos de fazer para começarmos já a abrir as hostilidades? O que é que nós havíamos de fazer, no seu entender, para que pelo menos estes incêndios que são provocados por fogo posto pudessem diminuir? Senhor Deputado, no caso concreto, e refere o Distrito de Viseu, correto? Eu tive o gosto de ser comandante distrital e ter, como o Sr. Deputado bem conhece, o Distrito de Viseu, que é um distrito, digamos, de onde o Sr. Deputado, neste caso, é oriundo, tem realidades distintas naquilo que é a componente dos seus 24 municípios. No caso concreto, vou versar sobre a qualidade em que estou aqui, que é de comandante subregional de Viseu de Dom Lafões. E no caso concreto das áreas ardidas e do número de incêndios na área de Viseu de Dom Lafões, contrariam um pouco aquilo que é a média nacional, uma vez que tivemos efetivamente, como Vossa Excelência refere, o ano de 2017 com inúmeras ocorrências e com um impacto de área ardida, mas depois temos vindo a decrescer significativamente, tendo havido apenas um episódio de 204 ocorrências no caso de 2024, 324 em 2023 e 297 em 2025, do qual resultou área ardida. Mas, Sr. Deputado, eu não vou fugir à questão. Refere a questão do incendiarismo. E na sub-região Viseu-Dom Lafões, efetivamente, o incendiarismo, desde 2023, é a causa número 1 dos incêndios, em termos de dados de que estão no sistema de gestão de incêndios. Obviamente que faz-me questões, porque depois há questões relacionadas com o incendiarismo e com a intencionalidade, que certamente são diferentes. Mas eu não me considero habilitado para falar sobre essas causas, aquilo que são resultados de investigação, porque, como disse, compete à Polícia Judiciária e às Forças de Segurança essa investigação. Muito obrigado. Refere o que é verdade e que todos os dados, pelo menos, apontam para isso. Nós, aqui em Viseu, lá em Viseu, tivemos grandes incêndios que mataram muita gente. Quanto mais não fosse por isso, havia de se ter tomado alguma medida de então para cá. Recordo o segundo pior, que foi de 85, a tragédia da Serra de Lumiares, em que morreram 14 bombeiros, ficaram rodeados pelo incêndio. E se é verdade que naquela altura, em 85, eu era um jovem, tinha 25 anos, talvez não houvesse muito conhecimento científico, como, por exemplo, o Dr. Xavier Viegas também tem vindo a desenvolver no seu trabalho, sobre a propagação do fogo, hoje em dia isso já não se justifica. E a verdade é que continua a morrer gente, e muita gente, em Viseu. Porquê é que nós não conseguimos estancar esta tragédia? Sr. Deputado, o ano em que o Sr. Deputado está perante uma pessoa que perdeu 2 dos seus nos incêndios de 2013 na Serra do Caramulo, portanto sinto-me muito habilitado a ter o que é em conta esse sentimento, porque estava lá e estive junto deles, e há a importância também de preservar a sua memória naquilo que é hoje também o Dia Nacional em memória das vítimas dos incêndios florestais, e curvo-me perante essas pessoas. Felizmente, não houve mais vítimas mortais desde essas ocorrências recentes. Obviamente que as populações têm vindo a ser também mais alertadas, mais envolvidas. E eu julgo que a forma de acautelarmos e de tentarmos evitar mais vítimas mortais, sejam elas combatentes, sejam comunidades, é que as pessoas possam estar cada vez mais conscientes daquilo que são as realidades. Temos presente, e nos incêndios de 2017, pessoas que acabaram por perder a vida por circulação, por saírem de zonas onde estavam seguras para se deslocar por razões diversas dentro do território onde havia incêndios. Felizmente temos trabalhado muito junto das comunidades, como disse na intervenção inicial, para tentar colocar o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, definir com o envolvente da Junta de Freguesia e das comunidades locais a definição de áreas seguras, uma capela,
a sede da Junta de Freguesia, uma associação no território, em última instância o largo ou o coreto existente na pequena aldeia, onde as pessoas possam estar concentradas e onde possamos nós próprios projetar forças, nomeadamente veículos de bombeiros e forças de segurança, sejam elas PSP para a área mais urbana ou GNR para a área menos urbana, para estarem junto das pessoas e lhe transmitirem a sensação de tranquilidade e a não perda de comunicação. O nosso propósito será, nas áreas onde se desenvolvem incêndios, evitar que a população e as comunidades se desloquem de forma desorganizada. E temos tido preocupações, e é óbvio que não é um propósito unicamente nosso, porque sem a colaboração das comunidades e dos agentes do território nunca o conseguiremos fazer sozinhos. Muito obrigado. Eu pesquisei um projeto chamado Life Landscape Fire, um projeto, está dentro do assunto, um projeto liderado pela CIM de Viseu, Dom Lafões, que era um projeto que tinha por objetivo o desenvolvimento de medidas de prevenção de incêndios florestais na paisagem rural através do uso de fogo controlado, da silvopastorícia e do controle de espécies invasoras. E até ganhou um prémio no estrangeiro e até, enfim, os seus autores foram convidados no estrangeiro para fazer essa exposição. Este projeto continua ativo? Senhor Deputado, conheço o projeto, estive envolvido. Este projeto tratou também não só da execução de gestão de combustíveis no nosso território, de Viseu Dom Lafões, é um projeto que foi liderado pela comunidade intermunicipal. Foi feita, tanto quanto estou informado, uma nova candidatura para a sua continuidade nos próximos tempos. Posso dizer-lhe que houve um programa não só de intervenção na gestão de combustíveis, como na capacitação dos agentes do território. Foram selecionados um conjunto de entidades, nomeadamente as corporações de bombeiros, as câmaras municipais, as forças de segurança, para serem capacitados em operacionais de queima e técnicos de fogo controlado, bem como os serviços municipais de proteção civil. Foram feitos um conjunto de ações conjuntas de gestão de fogo, o tal fogo bom, na época, digamos, menos incidente dos incêndios rurais, e foi feito intervenção no território e tem continuado a ser feito. Posso aproveitar também para lhe dizer que, no âmbito da comunidade intermunicipal e com os agentes do território, tem vindo a ser executada também fogo controlado desde 2023. Mas fomos também uma sub-região que no ano de 2019 foi pioneira no mecanismo de apoio à realização de queimadas, sobretudo para intervencionar em áreas onde há atividade de pastorícia, e no caso concreto, a nossa sub-região foi pioneira, à par de 8 outras sub-regiões, e foi a sub-região que até hoje também tem maior taxa de execução. Obviamente, podemos dizer, então, e o Sr. Deputado pergunta-me, então com tudo isto continua a haver incêndios? Sim, temos que ter mais ambição, intervencionar áreas maiores, envolver mais agentes do território e continuar este trabalho, porque não podemos estar parados, temos que lhe dar continuidade. Sim, Sr. Comandante, mas muito bem, mas nós continuamos sempre a bater no mesmo ponto, que é tentar apagar o incêndio depois dele se revelar. E eu penso, e nós pensamos, que o principal aqui seria não evitar que o incêndio se iniciasse, através de vigilância das matas, que eu acho que era a medida mais barata que pode haver. E realmente há vigilância. Nós temos aqui no distrito de Viseu 19 postos de vigia ativos, que são coordenados pela GNR. Mas estes postos de vigia não são para dissuadir os incendiários de colocar o fogo. São para detectar o fogo nas suas fases iniciais. É verdade? Senhor Deputado, sim, sim, é verdade, mas há informação a complementar, se me permite. Também neste território, nós temos há cerca de 3 anos instalado um sistema de videovigilância, que foi um investimento da comunidade e dos municípios, e que está instalado e tem também, sob a alçada da Guarda Nacional Republicana, a sua, digamos, operacionalização e nós próprios também o operacionalizamos. Cobre cerca de 80% do nosso território, são sistemas de videovigilância com equipamento de detecção, digamos, de incêndios, para que, quanto mais precoce
nós conseguirmos detectar os incêndios, podermos fazer despacho de meios. Mas há aqui também um fator que é importante, que é as comunidades e as pessoas têm que ter noção que aquele sistema, e deveriam ter noção que aquele sistema não serve só para detectar incêndios. Também serve para verificar movimentos que ocorram na floresta e devia funcionar também com efeito dissuasor. Não sendo eu responsável de um órgão de polícia criminal, mas aquele tipo de equipamentos deduzo que tenha essas faculdades. Mas se tem, não tem dado grandes resultados. O Sr. Comandante está a dizer 80% e mesmo assim os incêndios são, digamos, monstruosos e acima da média nacional. Sr. Deputado, as ocorrências na sub-região de Viseu-Dom Lafões têm vindo a ser reduzidas no decénio e têm vindo a diminuir. Sr. Comandante, se a maior parte dos incêndios são incendiarismo no distrito de Viseu, a segunda maior ocorrência é negligência e também é humano. Por isso nós perguntamos e não conseguimos perceber. Porque é que, pelo menos no verão, as matas não são vigiadas por pessoas? As câmaras já vimos que não dão resultado. Foram encontrados 7 detidos, estão 7 detidos em Viseu este ano, 2026. Há anos, como em 2022, que foram várias dezenas, aqui nem diz quantos foram. Vou terminar só dizendo isto. O Sr. Comandante não acha que se as matas fossem vigiadas ou pelas Forças Armadas, ou pela própria Proteção Civil, ou mesmo os bombeiros, ou até brigadas de populares, especialmente durante o tempo de maior calor e de noite e de madrugada, esses incêndios terminavam todos? Sr. Deputado, no caso de Viseu-Dom Lafões e sobretudo em património do Estado, nos períodos do verão, as matas têm permanência das Forças Armadas em ações de vigilância através do protocolo Faunos. Também sabemos que alguns municípios, através de um programa que é desenvolvido com o IPDJ, têm tido vigilantes em algumas áreas do seu território. Infelizmente não são todos, mas não posso deixar de concordar com a ideia que às vezes a permanência de equipas nesse sentido podem obter e trazer outros resultados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Comandante. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, que dispõe também de 4 minutos. Sra. Deputada Rosa Cruz, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, aos senhores e senhores deputados. Sr. Comandante de Viseu-Dom Lafões, Dr. Miguel David, muito obrigada pela sua presença e cumprimento também, dado que... Ok. Precisamos de alguma emergência, algum socorro? Não, muito obrigada. Temos aqui um Sr. Comandante pronto para atuar, com certeza. Sr. Comandante, estava eu a dizer-lhe que, dado que o objeto desta comissão são os negócios relacionados, ou os alegados negócios relacionados com os incêndios, vou começar por colocar algumas questões neste enquadramento, recorrendo à sua vasta e longa experiência de atividade profissional. Pergunto ao Sr. Comandante se teve conhecimento no exercício das suas funções operacionais de qualquer situação relacionada com a contratação de meios, fornecimento de equipamentos ou prestação de serviços que tenha suscitado dúvidas quanto à sua regularidade? Não, Sra. Deputada, e se tivesse, teria que agir de acordo com os procedimentos e comunicar às entidades competentes. Muito bem, Sr. Comandante, muito obrigada. Pergunto-lhe também se alguma vez recebeu informação formal ou informal sobre alegados interesses económicos associados ao combate a incêndios, aos meios aéreos, à madeira ardida ou outras atividades conexas. Não, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Comandante. Compreendo que estamos na Comissão Parlamentar de Inquérito dos alegados negócios, terei que lhe colocar estas questões. E por isso também que tenho que lhe perguntar se as decisões tomadas no teatro de operações foram sempre determinadas por critérios operacionais de segurança e de comando ou se alguma vez identificou qualquer interferência externa relevante. Sra. Deputada, as minhas decisões, enquanto gestor de emergência, sempre foram pautadas por critérios operacionais em que há necessidade de tomar decisões e de priorizar ações. Obrigada, Sr. Comandante. Por último, da sua experiência operacional que acumulou, considera que os alegados negócios dos incêndios constituem um fator explicativo da ocorrência dos incêndios ou criam incentivos reais à sua ignição? Sra. Deputada, não consigo estabelecer a causa de nexo da questão, portanto, não consigo classificar nesse domínio. Obrigada, Sr. Comandante. Então vamos passar agora para questões mais técnicas, mais operacionais. E a sua sub-região de Viseu-Dom Lafões foi uma das mais afetadas pelos grandes incêndios de 2025, tendo registrado ocorrências particularmente exigentes nos concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Castro Daire.
Os próprios relatórios operacionais revelam incêndios com comportamento extremo, projeções de longa distância, simultaneidade de ocorrências e forte pressão sobre o dispositivo disponível. Por isso, Sr. Comandante, gostaria de começar por uma questão muito objetiva. O próprio Plano Operacional da Sub-Região de Viseu-Dom Lafões estabelece como objetivos a antecipação da resposta, o pré-posicionamento de meios e o reforço do ataque inicial e a recuperação permanente de capacidade operacional. Por isso, pergunto-lhe se, comparativamente a 2024, o dispositivo disponível em 2025 tinha exatamente os mesmos meios humanos, terrestres e aéreos ou verificou-se alguma redução da capacidade operacional disponível? Senhora Deputada, os meios têm sido mais ou menos semelhantes relativamente àquilo que esteve instalado. Tem ligeiras variações e as variações, eu justifico, têm a ver com a capacidade das corporações de bombeiros constituírem mais ou menos equipas. A limitação não está em questão de orçamento, está em questão de recursos humanos para que se possam constituir. Vou pegar em alguns dos relatórios por exemplo, o relatório especial relativo ao incêndio de Castro Daire, que refere expressamente que a dimensão nacional dos incêndios não permitiu reforço suficiente para todas as ocorrências e que na sub-região rapidamente esgotou a sua capacidade operacional disponível. Por isso pergunto-lhe se a própria conclusão do relatório é que a sub-região esgotou rapidamente a sua capacidade operacional. Isto significou que não, que os meios disponíveis eram insuficientes para responder ao cenário que efetivamente ocorreu. Logo a partir da fase inicial, em que os próprios relatórios dizem que não havia meios suficientes. Senhora Deputada, qualquer dispositivo tem limites. Nós é importante percebermos, aqui a questão é o número de ignições e, sobretudo, a simultaneidade. Nós temos um procedimento instituído que, perante uma ocorrência ou a localização de um incêndio, temos como procedimento fazer um despacho imediato de meios, a chamada triangulação, que é a mobilização de 3 corporações de bombeiras mais próximas, independentemente da área territorial às quais pertençam. Eu, quando falo em área territorial, falo de concelho, de sub-região ou distrito. É por proximidade. E, simultaneamente, com o meio aéreo de ataque inicial, desde que ele esteja disponível. Os meios aéreos estão instalados e na nossa sub-região o que aconteceu, e no caso concreto que a senhora deputada referencia, nós estamos a falar de simultaneidade de ocorrências de dimensão elevada, digamos assim, e com uma simultaneidade de mais de 6 ocorrências grandes em simultâneo. Obviamente que numa fase inicial o dispositivo, seja local, seja subregional, deu resposta, mas teve que, no âmbito do princípio da subsidiariedade, solicitar apoio ao escalão superior, tendo também por base a envolvência do que acontecia no território nos dias e na severidade meteorológica desse período, com ocorrências também de alguma dimensão em distritos adjacentes e em áreas adjacentes que já por si ocupavam e empenhavam um número elevado de meios. Obrigada, Sr. Comandante. Então, quer dizer que, devido à simultaneidade de ocorrências, houve uma solicitação de apoio. E pergunto, quando isso aconteceu, os reforços que foram solicitados chegaram em tempo útil, em número suficiente, ou a pressão sobre o dispositivo manteve-se durante demasiado tempo? Senhora Deputada, a pressão sobre o dispositivo manteve-se porque foram muitas ocorrências e com elevada taxa de propagação. Aliás, esse incêndio em concreto que a senhora Deputada refere, teve no concelho de São Pedro do Sul, porque é um incêndio que tem início em Vila Nova de Paiva, que passa para o concelho de Castro Daire e passa para o concelho de São Pedro do Sul, teve inclusive ajuda, de acordo com acordos bilaterais entre Portugal e Espanha, da Unidade Militar de Emergência de Espanha, que foram, a par dos bombeiros locais do concelho de São Pedro do Sul, os meios que interviram nesse incêndio. Obviamente que os reforços chegaram. A questão é que os meios que nós pretendemos quando estamos em contexto de emergência, se responde quem está mais próximo numa primeira fase, porque se nós tivermos que estar a aguardar, como foi o caso com grupos de reforço que às vezes vêm de outras áreas do país ou de outras regiões ou de outras sub-regiões, nem sempre a chegada antecede a ocorrência. E neste caso concreto, a ocorrência eram não só muitas, como de dimensão. Obrigada, Sr. Comandante. Vou pegar numa parte da sua resposta em que diz que teve ajuda devido ao acordo que tem com o nosso país vizinho, mas vou-lhe perguntar, do ponto de vista operacional, se considera que o pedido de ajuda europeia foi formulado no momento adequado.
Senhora Deputada, esse pedido não é efetuado por mim. Eu reporto dentro daquilo que é um escalão nacional e normalmente esse tipo de pedido é efetuado por essa via. Mas acha que se essa ajuda tivesse vindo mais cedo, poderia ter ajudado nas ocorrências e a simultaneidade delas? Senhora Deputada, eu diria que quem faz a gestão nacional de meios e quem faz a gestão daquilo que são as necessidades, primeiro temos que esgotar a nossa capacidade de resposta e só depois recorrer a esse mecanismo. Pelos vistos, a nossa capacidade de resposta já tinha sido esgotada. Senhor Comandante, vou perguntar-lhe muito diretamente. O seu segundo comandante já foi nomeado? Refere-se atualmente? Sim, neste preciso momento já tem segundo comandante, oficialmente. Não, senhora Deputada, não tenho neste momento segundo comandante. Pergunto se essa ausência prolongada desse cargo, ou seja, do segundo comandante subregional, que tem uma função muito específica, tem uma responsabilidade direta ao nível da gestão operacional diária, da coordenação de meios, da logística e da sustentação das operações, se condiciona ou não a capacidade operacional da sub-região, uma vez que já estamos numa fase particularmente exigente e com o dispositivo em prontidão reforçada e o risco acrescido de incêndios que se referiu nele no princípio. Senhora Deputada, o meu anterior segundo comandante saiu por decisão própria no âmbito daquilo que foi a sua intenção de seguir carreira numa outra dimensão e terminou funções no dia 31 de maio. Atualmente sou sozinho, obviamente que há uma estrutura operacional, não só na minha sub-região como nas sub-regiões adjacentes e também aquilo que é a componente do Comando Nacional, que me prestam todo o apoio. Mas obviamente que há preocupação e que espero que no mais curto espaço de tempo seja possível preencher o lugar de segundo comandante, até porque estamos em junho. Por isso lhe perguntava, Sr. Comandante, eu compreendo que a estrutura continua a funcionar, mas a questão não é essa, a questão é outra, é se o cargo existe na orgânica e tem funções próprias, então a sua ausência pode representar uma perda de capacidade operacional relativamente àquilo que seria o modelo completamente previsto para a sub-região. Senhora Deputada, a capacidade operacional, no caso concreto de Viseu Dom Lafões, estaria mais robustecida se neste preciso momento já tivesse segundo comandante. Muito obrigada, Sr. Comandante. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Jorge Pinto, dispõe de 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Sr. Comandante. Farei uma intervenção única, porque já estamos atrasados para a sessão plenária. Pegando num assunto em relação ao qual o Sr. Comandante respondeu 2 vezes, e já não está cá o deputado João Tili, mas tem sido recorrente nas intervenções do Sr. Deputado. Está aqui o Sr. Coordenador do grupo, mas seria de bom tom eu dirigir-me ele diretamente. Quando fala das questões do incendiarismo e de que, eu disse agora, não é politicamente correto dizer-se os números, enfim, os números têm sido trazidos aqui, das médias nacionais, andam à volta de 1/3 dos fogos de incendiarismo, e tivemos também, sabemos bem que a diferença na região centro, aliás, eu estava aqui a confirmar os dados, e a percentagem é efetivamente, para a região centro, não temos por sub-região, é de longe onde há a maior percentagem de incendiarismo, apesar de haver uma percentagem de incidências muito menor, portanto, parece haver aqui alguma ligação, mas queria trazer também aqui às minhas perguntas a declaração de um especialista que foi ouvido nesta comissão, foi ouvido, não foi ouvido, porque nos mandou a contribuição por escrito, onde aponta um dado interessante, que diz que há, como sabe certamente melhor do que eu, várias causas que estão dentro da categoria de incendiarismo, nomeadamente vandalismo. E, portanto, na opinião deste especialista, esta questão do vandalismo, com toda a sua arbitrariedade na atribuição da responsabilidade, pode ser aquilo que está a empolar os números de fogos considerados como incendiarismo, o que, continuo na opinião deste especialista, pode em certa medida servir também para desresponsabilizar as instituições públicas. O princípio é então, e por isso eu também fazia referência à intervenção do Chega, porque eu acho que corrobora esta visão com a qual eu discordo, que é, bem, o país está cheio de bandidos, são estes bandidos que estão a pôr fogo a todo o país, o Estado tem de os prender. Isto é uma visão muito redutora daquilo que são os problemas no território, e o Sr. Comandante já teve a oportunidade de falar de várias destas questões. A minha pergunta é se, efetivamente, esta classificação como vandalismo pode ou não estar a contribuir para um sobredimensionamento do número de fogos considerados como fogo posto ou não. E a minha segunda pergunta é, então,
olhando para os números aqui do relatório da AGIF, que para 17% das ocorrências na Zona Centro, que representam praticamente metade do total da área ardida no nosso país. Portanto, 17% das ocorrências, 49% dos fogos e 75% por incendiarismo, portanto, muito acima daquilo que é a média nacional. Na opinião do Sr. Comandante, o que é que pode justificar, então, esta diferença tão grande em relação ao resto do país? Portanto, duas perguntas muito resumidamente. O que é que a classificação como vandalismo pode estar a contribuir ou não para fogos considerados como fogo posto, quando na prática não o são? E a segunda pergunta, o que é que pode então estar a justificar uma percentagem de incendiarismo muito superior na região centro e certamente de Dão Lafões, quando comparada com o resto do país? Muito obrigado. Sr. Deputado, relativamente a esta matéria, eu penso que a região centro é a região que, pela sua orografia, pelas suas realidades no território, realidade florestal, de atividades, tem, digamos, uma maior prevalência e no caso concreto daquilo que é a questão que me faz do vandalismo, eu não tenho dados suficientes que me permitam dar-lhe uma resposta concreta, porque quem faz o apuramento destas causas são as forças de segurança e, no caso concreto, a Guarda Nacional Republicana ou, no caso, a Polícia Judiciária, e eu não sei exatamente tipificar, ao meu nível, como é que chegam a essa conclusão e essa consideração. Obviamente que a parte do incendiarismo é para nós extremamente preocupante, em dados objetivos, e na sub-região Viseu-Dão Lafões nós temos, por exemplo, em 2025, das 297 ocorrências investigadas, 130 são consideradas como intencionais e que tem aqui uma expressão muito significativa. Se nós conseguíssemos reduzir estas associadas às negligentes, que foram 107, estamos a falar que teríamos 237 num universo de 297 que poderíamos retirar daquilo que são os incêndios. Portanto, eu penso que deve haver um amplo debate de vários setores representativos, mas nomeadamente quem tem uma intervenção direta neste processo, para definir os critérios, analisar se há atualidade aquilo que foram tabelas de causas e mecanismos de identificação de então, hoje se encontram atualizados, ou se temos que fazer isto também, como em muitas outras áreas, de uma forma mais dinâmica. Muito obrigada. Está terminada esta primeira ronda. Vamos passar a uma segunda ronda. Tenho duas inscrições. Pergunto se mais algum senhor deputado se pretende inscrever nesta segunda ronda. Assim sendo, nesta segunda ronda, informar o Sr. Comandante, portanto, que cada senhor deputado inscrito dispõe de 2 minutos para formular perguntas. Depois, no final de todas essas formulações, passarei a palavra ao Sr. Comandante para responder no seu conjunto a todas elas. Assim, começo pelo Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eliseu Neves, faz favor, 2 minutos. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Comandante. Sr. Comandante, a questão de termos 2 Canadairs alugados para o combate aos incêndios revela bem as debilidades no combate aos grandes incêndios. Enquanto outros países compraram mais de uma dúzia de aviões para combate aos incêndios, aviões pesados, Portugal, ao longo dos anos, não conseguiu comprar um. Sabendo que os meios aéreos por si só não apagam os incêndios, não extinguem os incêndios, verificamos, contudo, que em comparação com outros países de características semelhantes, Portugal tem muito menos meios aéreos de combate. Consegue-nos dizer qual o motivo? Há um processo criminal aberto com o nome de Torre de Controlo, que investiga indícios de corrupção na contratação desses meios. No seu entendimento, poderá haver alguma ligação? E, pegando também, fazendo uso dos meios aéreos, o Sr. Comandante já tem alguns anos de comando. Diga uma coisa, ainda é do tempo do uso de retardantes no combate aos incêndios? Porquê é que nós deixámos de utilizar o uso de retardantes e agora parece que já veio alguém dizer que temos que voltar outra vez a usar os retardantes? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Rosa Cruz.
Faz Muito favor. obrigada, Sra. Presidente. Sr. Comandante, só uma questão muito simples sobre a coordenação operacional e a cadeia de comando. Porque durante os incêndios de 2025 surgiram várias críticas públicas relacionadas com as decisões operacionais, alegadas dificuldades de coordenação e articulação entre os diferentes níveis de comando. A minha questão é, enquanto Comandante Subregional, considera que o atual modelo de proteção civil permite uma articulação eficaz entre os níveis subregional, regional e nacional e se considera que esta articulação funcionou adequadamente durante os incêndios de 2025. E como esta é termina aqui a minha intervenção, agradeço-lhe a sua presença e todos os contributos que nos deixou. Muito obrigada, Sr. Comandante. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora a palavra para o Sr. Comandante responder a estas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão do Sr. Deputado Eliseu Neves, dar nota que sim, sou do tempo em que se utilizavam retardantes. E sou do tempo em que saía no ataque inicial e que saíam os então aviões que estavam instalados nos centros de meios aéreos com retardantes. Não tenho conhecimento das ligações e do ponto de vista da pergunta que me efetuou de porque é que não temos Canadairs ou outra tipologia, porque Canadair, digamos que é a marca comercial, eu preferia falar de tipologia, não temos outra tipologia de aviões para incêndios em ataque ampliado ou em grande escala. Sr. Deputado, eu sou um soldado, sou um operacional, não tenho competências nessa matéria. Mas, obviamente, que se os tivéssemos, conseguiríamos fazer trabalho e conseguíamos fazer, digamos, aquilo que também outros fazem. Relativamente à questão dos retardantes, como disse, portanto, tanto quanto sei, teremos este ano retardantes para poder utilizar. A senhora deputada Rosa Cruz, relativamente à articulação e da estrutura de comando. Dizer-lhe que em Viseu de Lafões, que é na qualidade que aqui estou e pela qual eu respondo, não existem fronteiras de território. É preciso percebermos a transição daquilo que era distrito de Viseu para aquilo que é sub-região. Viseu, às vezes as pessoas não têm esta ideia, mas é o distrito do país com maior número de municípios, que tem 24. E também é um distrito que, em termos de corporações de bombeiros, é o terceiro a nível nacional, depois de Lisboa e Porto, com 33 corporações de bombeiros. A sub-região Viseu de Lafões, quando tem uma ocorrência, interage com as 6 sub-regiões adjacentes, da mesma forma que interagia com os 6 distritos adjacentes. No caso concreto de Viseu, temos uma particularidade, porque quando houve a transição de distrito para sub-região, foi o distrito, se quisermos, que teve, digamos, uma divisão pelas áreas territoriais, nomeadamente pela comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, do Douro, no caso de Coimbra e no caso de Beiras e Serra da Estrela e a de Viseu de Lafões. E nós, independentemente da fronteira administrativa, os incêndios não têm dono e não têm fronteira. Portanto, a nossa forma de atuação em contexto operacional é fazer as mobilizações e o despacho de meios sempre com esta perspectiva. Naquilo que é articulação, ela é permanente com as sub-regiões adjacentes e com o escalão superior. Penso que respondi às perguntas dos senhores deputados. Se eventualmente não o fiz, estou disponível inteiramente para esclarecer. Obrigado. Muito obrigada, acredito que sim, e agradeço em nome de todos a sua disponibilidade, até inclusivamente por a alteração do horário que acabou por ter que acontecer, e agradecer também por isso. E pronto, e assim fica encerrada esta audição. Muito obrigada e um bom regresso a casa. Aos senhores deputados, tínhamos ainda aquele primeiro ponto que adiamos, mas se calhar, tendo em conta que uma vez que já estamos em hora de plenário, deixávamos a aprovação então das atas para a sessão da manhã, pode ser? Pronto. Assim, dou por encerrada os trabalhos de hoje. Muito obrigada.